Bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar alguns exemplos de álcoois, né, que a gente vê no nosso dia a dia ou que tem alguma importância, né, seja econômica, seja biológica e tal. E para a gente fazer um aprofundamento, né, entre a parte teórica e a parte aplicada do nosso conteúdo. Então, fica comigo e vamos para a nossa aula. Vamos falar então de álcoois de interesse, né, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre funções oxigenadas, né, do grupo dos álcoois. Então, o primeiro álcool que eu apresento para vocês é o glicerol. Tá? O glicerol é um álcool que apresenta uma estrutura com 3 átomos de carbono e a cada um desses átomos nós temos uma hidroxila ligada a ele. Então, por conta dessa configuração, nós podemos dizer que o glicerol ele é um triálcool, né? Um poliálcool, né? Como a gente estudou anteriormente. Então, esse triálcool apresenta algumas características, né, bastante distintas e tal, e faz do glicerol, né, um produto bastante versátil. O glicerol ele também é conhecido como glicerina, ok? A glicerina você pode comprar ela desde lojas de produtos químicos até farmácias, né, um produto bem acessível, né, do ponto de vista comercial. Ele é obtido basicamente, né, como subproduto, né, na produção do biodiesel, então a maior, vamos dizer assim, porcentagem de fornecimento de glicerol vem da indústria do biodiesel atualmente. E ele age como um umectante para a pele. Por conta disso, ele é utilizado na confecção, né, de maquiagens, batom, blush, sombra no geral, porque ele ajuda a manter a pele hidratada. Então, né, por conta dessas questões, ele também é um ótimo elemento, né, no tratamento de queimaduras, uma vez que ele mantém a pele hidratada e isso facilita o processo de cicatrização da mesma, tá? Então, pessoal, se vocês sofrerem algum tipo de queimadura, né, vocês podem aplicar o glicerol sobre a área que vai ajudar a recuperar mais rápido. E com um detalhe que é muito importante, ele é atóxico, tá? Se, por exemplo, você estiver manipulando o glicerol, né, com as mãos e levar a mão à boca por um descuido, não há perigo nenhum para a tua saúde, porque o glicerol é um composto produzido dentro do nosso organismo. Então, né, se ele é produzido pelo organismo, ele não pode ser tóxico. E ele tem várias funcionalidades biológicas também, tá? Então podemos dizer que o glicerol, né, ele é um componente formador de óleos e gorduras, né, principalmente daqueles compostos chamados de triglicerídeos. Então, os triglicerídeos são cadeias orgânicas, né, que apresentam 3 unidades de ácido graxo ligado à cadeia do glicerol. Só para vocês, né, a título de curiosidade, óleo, eles todos serão líquidos em temperatura ambiente e apresentarão cadeias insaturadas, então pelo menos uma dupla ligação na cadeia, tá? Enquanto que as gorduras são sólidas em temperatura ambiente e possuem cadeias saturadas, tá? Essa questão da cadeia ser saturada ou insaturada reflete no estado físico, né? Que a cadeia se encontra em temperatura ambiente, então. Bom, aqui eu apresento para vocês, né, como que são formados os triglicerídeos. Então, 3 moléculas de ácido graxo, elas se unem, né, à molécula do glicerol por uma reação que é conhecida por esterificação e forma o nosso triglicerídeo. Então, moléculas de óleos ou gorduras. E a principal função dos triglicerídeos, né, assim, do ponto de vista biológico, é armazenamento de energia, tá, pessoal? Então, sempre que vocês tratarem, né, desse assunto e tal, lembre-se, triglicerídeos, eles armazenam energia, ok? Continuando com as nossas aulas, né, nossas explicações, então vamos falar um pouquinho a respeito agora do composto metanol. O metanol, pessoal, né, é um composto que apresenta uma cadeia com um átomo de carbono, apresenta, né, uma hidroxila ligada a esse carbono. Então é um monoálcool, assim, uma informação interessante, né? Que o metanol ele também pode ser chamado de carbinol, então ele recebe essa nomenclatura diferenciada, tá? É um composto que em temperatura ambiente se encontra no estado líquido, ele é incolor, solúvel em água, tá? Como eu já falei, né, na aula passada, né? Álcoois até 3 átomos de carbono eles têm solubilidade infinita em água. Só que ele é um produto tóxico, altamente inflamável e ele tem uma chama que é quase imperceptível.
Então, o metanol ele é um composto, né, que ele apresenta algumas particularidades, né, em relação ao seu comportamento. Seu ponto de ebulição é de 65 graus e seu ponto de fusão, né, é de menos 98. Então, o metanol ele congela, né, numa temperatura muito abaixo de zero e ele evapora numa temperatura bem abaixo de 100 graus, comparado isso com a água. Inicialmente, ele era obtido apenas pela destilação da madeira, então no princípio, né, quando o metanol ele era extraído, e por conta disso ele recebeu o apelido então de álcool da madeira. Hoje a gente sabe que o metanol, né, ele pode ser obtido em vários processos, né, de várias maneiras diferentes, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. Bom, um dos usos do metanol, né, é como combustível de carros de corrida e de aviões a jato. Então, ele também é usado como, né, reagente na produção de biodiesel e na produção de alguns plásticos. E também ele é utilizado como solvente, né, na extração de alguns produtos, né, que sejam de origem animal ou vegetal. Então ele tem vários usos, né? Assim, vamos dizer que economicamente, né, o mais impactante seja a produção de biodiesel e de plásticos, tá? E uma informação que é interessante, né? Acho legal a gente fazer esse link, né? Questão, né, teórica com a questão aplicada, né? É que assim, na produção de cachaça, o metanol ele é a primeira fração, né, que é obtida. Então, quando eles vão destilar, né, o material, o primeiro composto que é extraído, né, da fermentação, né, para a produção de cachaça é o metanol. Então, como ele é a primeira parte a ser retirada, ele é chamado de cabeça. E ele é, em muitos casos, né, descartado. Então, os alambiques artesanais, né, pelo interior do nosso estado, né, mesmo na região de Minas Gerais, que é famosa pelas suas cachaças e tal, o metanol é um produto que ele não tem um valor comercial muito interessante, né? Porque ele corresponde, né, de 1 a 2% do volume total de fermentado produzido. Ele acaba sendo descartado. Bom, onde eu quero chegar falando disso daqui? O metanol, como eu já apresentei para vocês, ele é um composto tóxico. Então, a toxicologia, né, do metanol nos mostra que dentro do organismo ele é biotransformado formaldeído, que é um outro composto que a gente vai ver futuramente. O formaldeído em si é o composto tóxico para o organismo. Tá? O metanol, se ele não fosse biotransformado, ele não teria o efeito tóxico, né, que a gente observa que o formaldeído tem. Então, conforme legislação vigente, né, o percentual de metanol que você pode encontrar segundo legislação é de 0,25 ml para cada 100 ml de álcool. Então vejam que é uma concentração bastante baixa, né, se for pensar bem. Uma concentração que não oferece risco, né, para um consumo moderado. A absorção do metanol ela pode ser via cutânea ou via mucosas, tá? Então, o metanol, como ele é um solvente, né, muitas vezes ele pode ocasionar desengorduramento da pele, né, e isso pode levar a dermatites. Então, o desengorduramento, você remove aquela camada, né, de óleo que fica sobre a pele e protege, né, a nossa pele da perda de líquido e tal. E isso pode levar a alguns problemas, né, por conta disso. Via digestiva, né, se você ingerir o metanol, ele pode causar sintomas mais graves, né, tipo, acredita-se que de 30 a 100 ml de metanol já seja uma dose fatal. E assim, ó, por que de 30 a 100, né? Via digestiva, então, né, efeitos mais graves, né, a absorção ela é potencializada. De 30 a 100 ml de metanol ela pode ser fatal, né? 30 a 100 porque depende do peso do cidadão, depende da saúde e tudo mais. Outros efeitos, né, que podem ser gerados, né, pela ingestão, né, do metanol, e aí a gente ressalta isso, né, que a ingestão de metanol ela potencializa a ação tóxica dele. Então, distúrbios digestivos como náuseas, dor epigástrica e vômito. Dor epigástrica seria aquela dor do estômago forte, né? Então, causada pelo metanol. Distúrbios neuropsíquicos que a gente, né, observa como sintomas da intoxicação por metanol seriam cefaleias, né, que serão as nossas dores de cabeça, vertigens, embriaguez, astenia, que seria a perda ou diminuição, né, da força física, a sonolência e o delírio, né? E assim, ó, em relação aos distúrbios neuropsíquicos, se a ingestão de metanol for muito intensa, ela pode levar a coma. E em relação aos distúrbios oculares, né, pode ocasionar midríase, que seria dilatação da pupila, ausência de reflexos à luz, redução da acuidade visual, que pode conduzir à cegueira pela degeneração das formações nervosas da retina do nervo óptico. Então vejam como esse produto ele é complicado, né, a sua ação.
Distúrbios hemodinâmicos, né, a gente tem, por exemplo, a hipertensão, então a elevação da pressão arterial, e distúrbios metabólicos, né, acidose e acetonúria. Então, a acidose, o sangue ele se acidifica, e a acetonúria você percebe a presença de corpos cetônicos, né, ou de acetona na urina. Então, a presença de acetona e corpos cetônicos é um mau sinal, tá? Em relação à questão da cegueira, né, que vamos dizer assim, que dentre os sintomas da intoxicação por metanol, ela assim o que causa mais impacto, né? Porque assim, ó, o metanol, quando ele é absorvido pelo organismo, ele é biotransformado a formaldeído, e esse formaldeído é oxidado a ácido fórmico. E assim, esse ácido fórmico, ele vai causar agravamento da acidose, então ele ajuda a acidificar o sangue, tal, ajuda a acidificar, né, o humor óptico. E assim, o ácido fórmico, ele vai causar, né, uma alteração nas bainhas de mielina, que são aquelas camadas lipídicas, né, que ficam na cauda do axônio do neurônio. E isso vai fazer com que o axônio ele perca funcionalidade e causa a lesão no nervo óptico. Então, se vocês, né, vendo essa imagem aqui, né, os axônios, né, aqui na parte inferior, então é aqui que a biotransformação do metanol vai atuar. Vejam que o pulso elétrico ele não corre pelo nervo, ele vai saltando, né, pelas bainhas de mielina, né, entre os nodos de Ranvier. E quando você não tem essa disseminação, né, da corrente elétrica dessa maneira, você tem uma perda de sensibilidade do teu neurônio, ou seja, o teu impulso nervoso ele acaba sendo afetado. Outro produto que eu gostaria de comentar com vocês né, fazer diferente aqui, em vez de montar os esqueminhas, então, é falar a respeito de um composto chamado etanol. Então, o etanol, ele apresenta 2 átomos de carbono na sua cadeia e uma hidroxila ligada a essa cadeia carbônica. O etanol, ele é bastante conhecido, né? Ele também é conhecido por álcool etílico. Ele tem uma importância econômica bastante grande no nosso país e tal. E o etanol, ele pode ser utilizado tanto na área de combustíveis, né? Energética, né? Combustíveis, na parte alimentícia, medicamentos e higiene. Então, ele é um produto bastante versátil, né? Agora a gente está passando por essa questão da pandemia, a gente está sendo falado bastante da questão do álcool gel e tal, né? Então o álcool etílico ele tem bastante, né? É um produto bastante versátil, né? E tudo mais. E assim, em relação, né, a esse composto, então ele pode ser produzido, né, de várias maneiras, né? Existem várias fontes, né, para a produção do etanol, então. E assim, basicamente, como é que o etanol ele é produzido? Ele é obtido a partir da fermentação, né? Da fermentação por via de leveduras de açúcares. Então, essas leveduras vão fermentar esses açúcares, a gente vai obter uma mistura, né, de água, etanol e várias outras substâncias, e a partir, né, dessa mistura eu faço a destilação desse material. Então, eu vou deixar né, aqui na descrição do vídeo alguns links, né, para vocês estarem vendo esses processos, né, desde a produção de cachaça artesanal, produção de álcool combustível e tal. Então, é um processo bastante interessante de ser estudado, tá? E, assim, o processo fermentativo, né, para a produção de álcool, ele é muito antigo, né? Acredita-se que os povos egípcios, por exemplo, eles produziam vinho, né, a partir da fermentação, né, de algumas frutas e tudo mais, produziam cerveja a partir da fermentação da cevada. Uma coisa assim que é bem interessante, né, em relação ao etanol, né, a gente está vendo bastante essa questão da pandemia, né, a questão do álcool 70, do álcool gel, né. Então, assim, ó, pessoal, uma coisa que é interessante, que é importantíssimo da gente falar, não acreditem nessas receitas milagrosas, né, de álcool gel que vocês veem aí na internet, porque tem muita coisa que vamos dizer assim, é fake brabo, tá? Tem muita coisa que a gente vê aí, eu como professor de química, tem certas coisas que eu vejo que eu me arrepio. Eu gosto, assim, eu até me divirto, né, com a ignorância, né, de quem cria esse tipo de material. Mas assim, ó,
certas notícias elas têm que ser dadas descrédito porque elas não têm fundamento nenhum, tá? O álcool combustível, tá? Álcool combustível, a recomendação é que ele não seja ingerido, pessoal, ele faz muito mal para o nosso organismo, porque o álcool combustível, ele não é só etanol, ele tem alguns aditivos, né, por conta, né, do uso dentro do motor e tal. Então a gente tem que tomar alguns cuidados em relação ao uso, né, do álcool combustível e tudo mais. Então só fica o recado aí. Como no motor, né, ele é bastante sensível à questão, né, da presença de água, então geralmente o álcool utilizado é o álcool anidro, que é o álcool que não tem, né, ou que a presença de água é mínima, né. Já o álcool que é produzido lá na refinaria, né, na produção de álcool e tal, é o álcool hidratado, é um álcool que tem um teor, né, de etanol de 96%, tá? Esse é o hidratado. Então você tem que fazer um processo de retirada dessa água, né, por alguns processos, e o anidro tem 99,9% de etanol. Então é esse anidro que vai ser misturado com a gasolina na proporção de 25 a 27%, que é o que exige a nossa legislação hoje, tá? E uma coisa que é interessante, pessoal, eu não produzo etanol só de cana-de-açúcar. Então muita gente acha que a gente produz só de cana-de-açúcar, mas não, eu posso produzir etanol a partir de qualquer fonte de carboidrato. Agora tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Algumas fontes elas têm um rendimento melhor, outras não. A gente no Brasil optou pela cana-de-açúcar, a produzir etanol pela cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela dá um rendimento bastante interessante. Tá? Estados Unidos, por exemplo, estão produzindo etanol a partir do milho. Só que lá nos Estados Unidos a gente não tem, né, a cana, porque o clima não favorece o plantio da cana. Então eles têm que usar uma outra fonte. Se vocês, né, forem ler algum trabalho e tal, processo de produção de etanol a partir da cana, eu tenho, né, vou pegar a cana, vou lavar, vou moer, vou extrair o caldo da cana, né, vou filtrar esse caldo para fazer alguma limpeza prévia, né, retirar alguns sólidos e tal. Vou colocar minha levedura, vou fermentar, vou obter o mosto, vou filtrar esse mosto e vou destilar ele e vou obter etanol, né, e depois o resíduo. Então sobra o bagaço da cana. Esse bagaço da cana ele é utilizado para geração de energia, muitas vezes, né, o material é incinerado e gera energia na usina. Mas se vocês forem ver algumas reportagens, vocês vão ver que hoje em dia o bagaço da cana está sendo utilizado para produzir etanol. O bagaço da cana ele não tem amido, né? Não tem amido e não tem sacarose, no caso da cana, sacarose. Mas o bagaço da cana tem celulose, hemicelulose e tem lignina. Então o que eles fazem? Eles pegam esse bagaço da cana, promovem uma hidrólise dessa celulose, né, que é um carboidrato estrutural, quebram esse carboidrato estrutural em cadeias menores, e aí essas cadeias menores podem ser fermentadas pelas leveduras. Então eu consigo produzir etanol a partir de celulose. Então eu posso produzir etanol a partir da cana-de-açúcar. Se eu quiser, posso produzir etanol a partir de folhas, né, por exemplo, de capim. Posso produzir de casca de serragem, de árvore, né, tudo mais, resíduo de madeireira. Então, esse processo ele é chamado de etanol de segunda geração, tá? Então, é um processo um pouco mais caro, né, em relação à produção de etanol comum, mas eu posso estar utilizando esse processo também. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês de glicerol, metanol e etanol seria isso, só para vocês, né, vocês se familiarizarem, né, com esses materiais. Vou deixar um link para vocês ali com algumas informações, né, a respeito dos processos e tal, para vocês, né, buscarem, estarem enriquecendo, né, o estudo de vocês, né, com mais algumas informações e tal. Né, desse momento, né, essa questão da gravação das videoaulas e tudo mais, né, os vídeos, às vezes pode aparecer alguma falha, então se vocês tiverem algum comentário, né, tiverem alguma dúvida ou mesmo alguma contribuição a fazer, né,
podem deixar os seus comentários, né? Vamos participar. Eu acho que é interessante a gente estar participando das discussões, estar aprendendo e tal. Se vocês tiverem sugestões, né, de vídeos que vocês gostariam de ouvir, que eu, né, produzisse para vocês e tal, a gente fica à vontade. Vou deixar ali também, né, aqui o cardzinho, né, do meu colega, né, professor Marlon, né, com suas aulas de matemática, para aqueles alunos que têm interesse, né. Ele está com uma aula bem interessante agora sobre o Teorema de Pitágoras. Acho que é interessante a gente dar uma força aí para o nosso colega. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e até a nossa próxima aula, pessoal. Obrigadão aí.